ouvintes, telespectadores que conversam, dialogam com a gente. O tema de hoje a ser tratado nessa tribuna foi uma audiência pública promovida nessa manhã, através do nosso mandato, sobre os conselhos de políticas públicas na região metropolitana de Curitiba. Quero já de antemão agradecer a presença do deputado Gora, nosso grande companheiro, da deputada Luciana Rafaim, das assessorias do deputado Michele Caputo, do deputado Recalcati, do deputado Homério Marchesi, da deputada federal Gleice Hoffmann e tantos outros que se fizeram presente nessa audiência pública. Uma audiência que trata de um tema muito importante para o país, que são os conselhos de política pública. É inegável a participação na construção, execução, fiscalização e monitoramento das políticas públicas. Os conselhos de políticas públicas são um direito constituído na Constituição Federal nossa, cidadã de 88, possuem legalidade, garantido como espaço público, na atuação, formulação e execução das políticas públicas. A sua pluralidade, a questão da paritária, fazem com que exista um ambiente de espaço, de negociação, de disputa saudável, para o entendimento do que são essas políticas. Na efetividade do controle social, eles fazem a sociedade se manifestar, fiscalizar e participar de um governo. E por que a gente vem tratar desse tema agora? Porque atualmente a gente começou a perceber que parte de ações do atual governo federal vão no sentido de desmobilizar esses conselhos de políticas públicas, sua participação e até, às vezes, entendê-los como barreiras para a evolução do seu próprio governo. Claro que é preciso entender que o modelo de Estado democrático exige a participação popular. E quando a gente suprime essa participação, a gente suprime a democracia. O então intuito dessa audiência foi ouvir os vários conselhos presentes e seus vários pensamentos e suas posturas, inclusive no trato da coisa pública. Quero aqui dizer que jamais um conselho de política pública atrapalha um governo. Pelo contrário, a sua inexistência, sim, pode fazer com que um governo não funcione bem. Nesse sentido, quando a gente defende a existência de conselhos, a gente defende a democracia brasileira. A gente defende a Constituição Federal. E a gente defende, sem dúvida, um país mais justo e solidário. A palavra conselho tem origem grega, em concilium, que significa lugar que se delibera, local de consulta e reflexão. Por isso, eu quero agradecer hoje a todos os participantes que lá estiveram. Na fala de todos, de cada um com o seu modo, com a sua visão de mundo, contribuiu muito. E saio de lá, como os demais deputados com certeza, felizes com o enriquecimento teórico e a qualidade do debate promovido. Quero agradecer ao senhor Cássio Moleta, do Conselho de Educação de São José dos Pinhais, a Jusceli Colasso, da Secretaria da SUDES, representando o secretário Mauro Rockenbach do Estado, o senhor Adilson Tremura, presidente do Conselho Municipal de Saúde da cidade de Curitiba, a Simone Gomes, representante do Conselho Estadual de Assistência Social, a Maria Leonina Cunha, do Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente, o André Avelino, presidente do Conselho Estadual da Juventude, o Jorge Ney Neves, presidente do Conselho Estadual do Idoso, a Sandra Dolores, da Associação Fênix, o Silvio Fernandes, ouvidor da Sejuf, que representou o secretário Nele Prevô, obrigado pela presença, a Jussara, que representa a Associação dos Conselheiros do Estado Tutelares, o Orlando Boletti, do Conselho Estadual das Cidades, o Ricardo Vilarinho, do CONCIT, que é o Conselho da Cidade de Curitiba, e a Priscila, representante do Conselho Regional de Psicologia. Fizemos um bom debate, saímos, sem dúvida nenhuma, muito mais compreensivos e da necessidade da participação popular, da discussão e do diálogo. E aqui, como encaminhamento tirado por essa audiência pública, é que o governo do Estado, líder Hussen,
possa participar efetivamente de alguns encaminhamentos. São 3 encaminhamentos tirados dessa audiência pública. A primeira delas é que o governo do Estado interaja com a Secretaria da pasta competente para a promoção de cursos de capacitação e formação continuada de todos os conselhos populares e participativos do Estado, desde o Conselho Tutelar, da Juventude, da Saúde, do Meio Ambiente, do Idoso, todos eles, que a gente forneça um curso de formação continuada e capacitação. Em segundo, que o Estado, em interação com esses conselhos, consiga promover uma reunião semestral ou anual de interconselhos, respeitando a transversalidade, a multidisciplinaridade que existe de cada conselho e faça o entendimento conjunto de uma política pública estadual consistente, abrangendo esse modelo holístico que é o pensamento dos conselhos. E, por fim, a gente vai constituir uma nota pública em defesa dos conselhos e da execução da democracia participativa, do qual peço a assinatura dos demais pares nessa casa, para a gente poder dar um grito nesse começo de luta e de resistência ao afrontamento que é, por parte do governo federal, a desmobilização e o fim dos conselhos participativos e populares. Fica assim o nosso registro, o nosso agradecimento a todos que participaram. Quero agradecer, presidente Traiano, essa casa, agradecer o pessoal do cerimonial, que foi muito carinhoso e cuidadoso com a gente, e dizer que é da forma participativa e do entendimento da posição cidadã que deve ter essa casa, que a gente vai constituir um Estado melhor. Quero mais uma vez enfatizar o meu muito obrigado à casa, aos que estiveram presentes, aos que nos acompanharam e aos que interagem com a gente nesse tema delicado, fundamental e necessário para a melhoria da política pública do Estado do Paraná. Meu muito obrigado. Peço à assessoria que zere o painel. Vamos fazer registros de presenças. Senhores deputados, último orador inscrito, deputado